Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, eu converso com o professor José Wilson Aguiar, ele que vai lançar no próximo dia 11, é isso, professor? Isso, dia 11 de abril. 11 de abril, vai lançar um livro, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, vamos conversar sobre a história do Acre também, temos um tempo generoso para falar sobre isso. Mas antes de conversar com ele, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, corpo e para barbear. E ainda conta com o atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, sala 4. Professor José Wilson Aguiar, eu queria que a Lígia mostrasse aqui, já inicialmente, Lígia, a gente começar o programa falando desse filhote aqui, ó. Grande loja maçônica do estado do Acre, as origens da maçonaria aqui no Acre, um livro que é resultado de trabalho, de pesquisa, de dedicação do professor José Wilson Aguiar. Pelo pouco que eu conversei com o senhor, professor, deu para perceber que o senhor é um apaixonado pela história. Sou. Eu não sei se isso é bom ou ruim. A paixão não lhe traz algumas armadilhas que para um pesquisador podem ser complicadas? Traz sim, eu sou apaixonado porque eu gosto de história do Acre, porque aqui o Acre é um pedaço do Ceará. Eu, como cearense, moro aqui desde os anos 80, né? Me apaixonei porque foi para cá que vieram os conterrâneos, né? Fugido da seca, a maior que teve no Ceará, de 1877, né? Então, a maioria dos nordestinos vieram para essa região. Então, aqui é um pedaço do Ceará e eu, como acreano de coração, né? Eu não deixaria mais o Acre, como eu já deixei uma vez, por outras circunstâncias, né? E eu poderia ir muito bem lá de Manaus e ir embora para Brasília, onde eu tenho uma irmã, e também ir embora para a minha terra natal, que é o Ceará. Então, eu preferi vir para o Acre, porque eu amo esse estado. Agora, professor, esse livro aqui, A Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, as origens da maçonaria aqui na região, vai ser lançado no próximo dia 11 de abril, é isso? Sim, na realidade, nós vamos lançar ele, mais um evento de lançamento, no dia 11 de abril na Assembleia, e segunda-feira nós já estamos lá na primeira loja em Chapuri, que é a Bandeirantes do Acre, né? Que foi a primeira loja fundada em 3 de janeiro de 1906. Essa loja se chamava União Acreana, né? Com alguns 51 seringalistas que vão chegar de Manaus, de Belém e outros do Ceará, a convite do primeiro venerável, que é o maçom número 1 da nossa história, que é o Francisco de Oliveira Conde, que é meu conterrâneo, né? Nascemos pertinho um do outro. Ele nasceu na mesma cidade onde nasceu o Chicanise, que também é um grande cearense, né? Reconhecido no mundo inteiro. Então, Francisco de Oliveira Conde, nós nascemos perto de uma cidade uma da outra. Então, professor, esse livro vai ser lançado segunda em Chapuri, terça em Brasileia e quarta nós estamos articulando um lançamento em Cobirra. Mas vamos por partes. O senhor, esse livro não é editado por nenhuma grande editora, foi uma publicação privada. Sim. Quem lhe ajudou para a gente fazer justiça aqui ao esforço que deve ter sido de muitas pessoas, imagino eu? Quem lhe ajudou a fazer essa publicação? Bom, quem me ajudou praticamente foi eu e minha própria vontade de escrever esse livro. Os custos, todos bancados pelo senhor? Os custos, os custos, né, foram meus, né, recursos próprios, né, e também da grande loja maçônica, onde era uma das metas do sereníssimo grão-mestre Fernando Zamora, escrever no seu grão-mestrado a nossa história. Então eu fiz esse trabalho, ele está de parabéns porque ele investiu e hoje todos os maçons do Acre, né, tem um livro que conta a história. Por quê?
porque até então era preciso que se resgatasse uma obra contando o surgimento da maçonaria, desde quando surgiu, em 1906, né? E aí hoje a Grande Loja tem um livro desse que conta a história de todas as lojas que já foram extintas, né? Que já entraram, já bateram coluna, que é o termo, elas não, já deixaram de existir, porque eles surgiram outras, né? Então o livro, a Grande Loja está de parabéns, porque ela resgatou 100% da sua história. Agora, professor, é preciso entender a proposta do seu estudo. Aqui o senhor faz um recorte, né? Não é que o senhor ignore uma história que já estava presente aqui no Acre antes da maçonaria chegar, né? Existe uma história antes da chegada dos maçons aqui, mas o senhor delimita isso para poder relatar a história maçônica, é esse o termo, no estado do Acre. O senhor poderia dizer quando efetivamente começa essa história? Quem é a grande personagem acreana da maçonaria? A grande personagem da maçonaria é realmente Francisco de Oliveira Conde. Ele chegou aqui na época do Galvez, né, juntamente com outros seringalista, Felizmino, Alves dos Santos, né, do Seringal Pombal, onde hoje é o município de Porto Acre, né? O seu Felizmino, ele chegou aqui em 1877, 78. Na segunda viagem que ele retorna a Aracati, onde ele nasceu, né? Ele já traz o Netel Maia. Aracati é no Ceará. É uma cidadezinha pertinho de Fortaleza, né? 100 e poucos quilômetros. Já fui lá, tomei banho lá na Canoa, onde tem a praia famosa Canoa Quebrada, ali em Majorlândia. E quando era rapaz, fui muito ali tomar banho naquela região. Então, o Francisco de Oliveira Conde, ele traz o irmão dele, que é o Manuel de Oliveira Conde. Os dois já são maçons, né, de Fortaleza. O Francisco de Oliveira Conde iniciou na maçonaria no dia 2 de janeiro de 1880, na loja Lealdade Segunda, perdão, em Fortaleza. Então ele já era maçom, e quando ele vem para essa região aqui do Acre, Chapuri, ele já está com o desejo de fundar uma loja maçônica envolvendo todos os principais seringalistas que comercializavam a nossa borracha, tanto nas praças de Manaus e em Belém. Então, os maçons que vão iniciar dentro de um navio chamado Independência, é justamente esses seringalistas que estão desenvolvendo o Acre, né, em torno da borracha. Então, eles vão se unir, são 51 ao todo, né, que vão fundar a primeira loja dentro do navio Independência. A cadeira do Venerável... Venerável é um título, né? Perdão. É o título, que é como se fosse o presidente da loja maçônica. E aí ele tem dois auxiliares, né, que são as luzes, que é o primeiro vigilante e o segundo vigilante. Depois vem o secretário, o orador, e vem os demais cargos dentro de uma loja maçônica. Então, o Francisco de Oliveira Conde, ele é o personagem central, ele é o maçom número 1 da nossa história. Tudo começa por ele em termos de maçonaria. Mas, claro, é bom deixar isso, que foi em torno da união dos seringalistas, em torno da borracha, da comercialização. Então, para o povo, o impacto disso não foi grande. Porque eu posso entender que, tudo bem, o Francisco de Oliveira Conde teve importância, mas ele era um gestor, ele era um secretário de Estado, era isso? Não, ele era advogado e já defendia os interesses de alguns seringalistas. E também, antes de Francisco de Oliveira Conde, tinha um outro advogado, né, que é o Antônio Frederico de Galvão Queiroz, era um outro advogado, o primeiro que eu tenho conhecimento, e ele, o Antônio Frederico, já é baiano, né, e esse personagem é que vai também, né, articular a venda das borrachas. O Francisco de Oliveira Conde é esse senhor, deixa eu ver aqui, é esse senhor aqui, que está o meu indicador aqui, olha. Esse senhor aqui é o Francisco de Oliveira Conde, essa não é uma foto muito comum. Aqui na outra extremidade, sentado, tem João Câncio Fernandes. Ele era o vice-governador que está sentado aqui ao meio, Hugo Carneiro. Então, o Hugo Carneiro, inclusive, foi quem fez o nosso Palácio Rio Branco. É ele que demoliu o antigo palácio e construiu um novo. Então, são pessoas, digamos, para a realidade local de um Acre do início do século XX,
que pertencia à burguesia local, né? Eles na realidade, sim. definiram, porque são 51 pessoas, que de certa forma conduziram a política pública aqui durante um certo tempo, né? Com certeza, até porque tudo nesse momento da história do Acre é o início, né, da sua formação política, administrativa, judiciária. Todos esses personagens da nossa história, tanto aqui como em Sena Madureira, em Cruzeiro do Sul, em Vila Ceabra, que depois vai se tornar o município de Tarauacá, né? Todos esses personagens são maçons. Nós vamos, no segundo bloco dessa sua participação, que é o nosso terceiro aqui, nós vamos entender um pouco como é que houve essa divisão das lojas maçônicas e tratar de alguns temas um pouco mais delicados da nossa história, que o senhor sempre levanta uma ou outra polêmica aqui para a gente debater. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.